O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Adilson, meus irmãos e minhas irmãs na fé, temos acompanhado nos últimos dias com a liturgia o livro de Jó. Jó, que foi um homem muito rico e perdeu tudo de uma hora para outra. Um homem muito rico, porém muito justo. Um homem de Deus, que foi provado na sua própria carne. Perdeu tudo. Ele era um homem muito rico, tinha muitas posses, muitos gados, naquela época muitos criados, filhos. Perdeu tudo de uma hora para outra e viveu uma grande provação na sua alma. Vemos sim que ele se lamentava, se lamuriava diante de Deus por tamanha dor que vivia em sua alma. Sim, vemos, os capítulos anteriores à leitura de hoje, como doeu no coração de Jó todas aquelas perdas. Ele ficou sem chão, humanamente, porque ele foi realmente atingido de maneira direta pela provação. Mas em nenhum momento ele perdeu a sua fé e sua esperança no Senhor. Diante de tudo que ele perdeu, o seu lamento, sim, foi um grito de dor da sua alma, que todos nós temos, e Jó teve um grito de dor na sua alma, que ele gritava diante de Deus, mas não perdeu a sua fé. Jó não perdeu a sua fé. Vemos mesmo aqui na leitura de hoje, depois dele se lamuriar, depois dele se lamentar, ele fala: eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó, e depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros.
Tudo isso para ele dizer que ele sabe também que tudo isso é passageiro, que essa nossa carne é passageira, que esses bens materiais que estão ao nosso redor são passageiros. Quando perdemos algo ou alguém, queridos irmãos e irmãs, dói mesmo, dói na alma, não podemos fingir que não dói. E vemos no livro de Jó aquilo que ele viveu, a dor da angústia, a dor da solidão, a dor da alma, essa dor que ninguém vê, viu? A dor da alma ninguém vê. E é a que mais dói. Pensa aqueles que vivem ou que já passou ou que esteja passando por uma doença, uma enfermidade como a depressão, como o transtorno de ansiedade, o toque e outros transtornos. É uma dor que ninguém vê, mas é uma dor que, por vezes, quem já passou pode falar, dói mais do que uma dor física. Porque a dor física você vai tomar o remedinho ali e vai trazer anestesia naquela hora, vai anestesiar, vai passar a dor, vai enganar, né? Mas a dor aqui, só quem passou sabe como é doloroso. E isso acontece tantas vezes, quando nós vivemos realmente uma prova na nossa alma, uma noite escura no nosso coração. É um vazio tão grande, né? Tão grande, que ninguém vê. Você vai ficar muitas vezes até sozinho naquele quarto. Algumas pessoas, até às vezes não mal intencionadas, mas que querem ajudar e às vezes atrapalha, vai ficar falando, se levanta, vai. Mas a dor é tão grande no coração e na alma desses que sofrem essa dor na alma, que só elas sabem dizer. E Jó passava por uma dor igual a essa. Ninguém vê no mundo, mas Deus vê a nossa dor. Deus vê a dor do nosso coração. Deus vê a dor da nossa alma, queridos irmãos e irmãs. Diante das perdas que nós vivemos, Deus vê a nossa dor. Não espere que vai ser as pessoas. Não vai. Quem tem compaixão de nós é Deus. Compaixão. Jesus sente conosco. Deus sente conosco o que nós sentimos. As pessoas não. E vão ter até aquelas mesmo maldosas que nunca passaram por isso. Como diria Padre Léo, sempre vai ter algumas antas, né? Que vão falar assim, olha, isso daí é preguiça. Isso daí é frescura. Porque não se passou ainda por isso, o egoísta ou a egoísta, né? Que não passe por a dor na alma, né? Que é uma prova tão grande. E parece que se demora tanto para sair dela, né? Quem já passou por isso pode falar. Mas Deus, é o momento que mais Deus está conosco. Quando nós estamos nessa noite escura. Nessa solidão de alma interior. Por mais que as pessoas estejam ao nosso redor, estaremos sozinhos. Diante das perdas que nós tivemos, pode ser esses momentos que nós entraremos nessa dor do coração. Nessas noites escuras, nestas provas. Não estamos isentos disso, nenhum de nós. Seja padre, seja freiras, seja consagrados, idosos, velhos são a mesma coisa assim, né? Mas os idosos, os jovens, os adultos, todos nós não estamos livres de passar pela provação na alma, pela a noite escura do coração. E Deus vai estar conosco. Se o próprio Cristo passou por isso, viveu no Getsemane, o profundo da angústia na alma, de tocar o mais profundo da sua humanidade e gritar, Pai, afastai de mim este cálice se for possível, mas não se faça a minha vontade, mas a sua. Se Jesus passou por isso, nós passamos, queridos. Diz da nossa vida, da nossa peregrinação terrena, Nossa Senhora teve o seu coração transpassado pela espada da dor. Ela perdeu muito. Pensa a dor de Nossa Senhora, que já havia perdido seu esposo, era viúva, né? Nossa Senhora foi viúva. Quantas viúvas que sofrem? Reze a Nossa Senhora, porque ela também perdeu São José em algum momento ali, né? Dos 12 anos até os 30 anos de Jesus, São José faleceu. Ela viveu a dor da perda do esposo. E depois a dor maior, de estar aos pés da cruz e ver o seu filho sofrer a paixão. Nossa Senhora passou por essa dor na alma também.
E nós também não vamos escapar de viver em algum momento isso. Vamos gemer e chorar nesse vale de lágrimas. Por isso peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, para que nós possamos aguentar firme, como Jó aguentou. Numa oração de coração, uma oração de verdade, mesmo que seja a nossa oração, possa ser uma oração de lamento diante de Jesus, de lágrimas, e deve ser diante dele, não diante das pessoas. Nós nos lamuriamos, reclamamos, murmuramos diante das pessoas que não vão nos trazer aquilo que precisamos. Devemos nos colocar diante de Deus, diante das perdas da nossa vida, diante dos vales de lágrimas que vamos enfrentar, como rezamos na Salve Rainha. Por isso, possamos pedir a Deus que nos dê forças, porque nós sabemos e rezamos como Jó, que Ele é o nosso Redentor, nessa nossa peregrinação terrena, onde tudo vai passar, essa carne vai passar, e que vai nos restar somente o amor de Deus. Peçamos a Deus, queridos irmãos. Não sei qual é a prova, ou a luta, ou a angústia que você vive, talvez a depressão, o transtorno de ansiedade, o toque, ou a angústia da sua alma de ter perdido alguém muito querido, que o vazio do seu coração é uma dor tão grande, talvez o filho, a esposa, o esposo. Qual é o vazio do seu coração hoje? Pela dor da perda que você viveu. Jó perdeu tudo. Doeu, gritou de dor diante de Deus, que é onde nós devemos gritar de dor. E Deus o escutou, consolou o coração dele. Assim também pense neste momento e apresente a Deus, nesta Santa Missa, a sua dor, talvez a sua noite escura, talvez a sua solidão, o seu vazio, a sua depressão, a solidão da sua alma, diante de Jesus, pois é o que nos resta neste momento, apresentar-se diante dele, porque Ele cuida de nós, queridos. Nós seremos sim provados, mas não seremos vencidos, pois Deus nos dará a vitória se lhe formos fiéis até o fim, assim como foi Jó. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.